Oi pessoal, sou a professora Ana Negreiros, de Química 2, e hoje nós vamos fazer algumas questões de sais e óxidos. Lembrando que todas as questões aqui do vídeo, elas foram tiradas da apostila, então se você quiser treinar mais, você pode consultar lá a apostila. Primeira questãozinha. Associe corretamente de cima para baixo as colunas a seguir. Então ele dá alguns sais aqui e pede para que classifiquemos esses sais e marquemos a alternativa que condiz com a nossa classificação. Então, vamos lá. Primeiro sal é o tetraborato de sódio. Tetraborato de sódio, mas em sua composição a gente enxerga claramente aqui 10 moléculazinhas de H2O, de água. Então, a gente já sabe de cara que esse sal ele tem água, moléculas de água em sua composição, ou seja, ele é hidratado. Só que ele tem 10 moléculas de água, isso quer dizer que ele é deca-hidratado. Então, é importante saber dessa questão da nomenclatura também. Então, aqui nós temos o sal tetraboreto de sódio, deca-hidratado, e ele é um sal hidratado. Então, essa primeira classificação foi fácil. Segundo, aqui a gente tem o hidroxicloreto de magnésio. Hidroxicloreto de magnésio. Vamos fazer a reação de como esse sal se forma para a gente poder entender melhor qual dessas classificações melhor se encaixa com a dele? Vamos lá? É o seguinte, aqui a gente percebe que esse sal ele vem de uma base, que essa base é o hidróxido de magnésio, e de um ácido, e esse ácido é o ácido clorídrico. Então, basta a gente fazer a reação do hidróxido de magnésio. Tá meio feia a letra, né? Mais o ácido clorídrico. Formando hidroxicloreto de magnésio, perdão. Mas Ana, não está balanceada. Eu precisaria de 2 mols de ácido clorídrico. Você tem razão. Só que aqui a gente tem uma reação de neutralização. Por que reação de neutralização? Aqui a gente tem uma base, um ácido, formando um sal. Mas essa reação de neutralização ela não está completa, porque a gente não tem reagente suficiente para completar essa reação de neutralização. Sendo assim, como a gente só tem um hidrogênio ionizável, só vai reagir com uma hidroxila e a outra hidroxila vai permanecer na molécula indo junto com o sal. Então, o sal aqui formado, ele tem uma hidroxila na sua composição. Só que acontece, essa hidroxila ela sai muito facilmente. Basta que você adicionar um pouquinho mais de HCl, que esse H+ do HCl vai reagir com a hidroxila presente na molécula do sal, e essa molécula de sal, ela vai roubar esse cloreto presente no meio, né? Que esse HCl vai se dissociar, o H+ reage com o H- e o Cl ele vai reagir com a molécula do sal, formando o cloreto de magnésio. Então, essa forma aqui, ela é muito mais estável do que essa forma aqui, certo? Sendo assim, esse H+, ele sai muito mais facilmente, ele é liberado muito mais facilmente para a gente chegar numa molécula mais estável. Logo, esse sal, ele tende ao quê? A ser básico, porque ele vai estar liberando essa hidroxila facilmente. Então, esse nosso salzinho aqui é um sal básico. É importante vocês saberem que nem todo sal básico, não é a situação, mas é importante vocês saberem que nem todo sal básico, ele libera o H- e nem todo sal ácido libera H+. E vocês vão já ver por quê. Canetinha. O sal básico é o 2. O sulfato de sódio e potássio, vou botar bem aqui a opção 3. Ele é bem fácil de classificar. Vamos dissociar isso aqui? Na+,
K+, SO4, 2-. Aqui a gente consegue observar dois cátions. Vocês percebem o Na+ e o K+. E apenas um ânion. Ou seja, esse sal, ele é um sal duplo. Ele tem dois cátions. Um sal duplo ele também pode ter dois ânions, mas nessa situação aqui a gente tem dois cátions. Por quê? Se a gente tivesse só o sódio aqui, ficaria Na+, mais SO4, 2-. Então, a gente teria uma carga de -1. E o que a gente quer é que chegar nessa neutralidade. Quer que essa molécula ela seja neutra. Então, a gente precisa dessa carga aqui de +1 para que a molécula seja neutra. Porque a carga do sulfato é -2. Então, a gente também precisa de +2 para totalizar o zero. E para ter o zero, a gente precisa desses dois cátions +1. Então, nós temos um sal duplo. Então, o sal duplo é o 3. Só sobrou dessa forma o sal ácido, que é a nossa última opção que eu vou colocar aqui. Que é o famoso bicarbonato de sódio. Muita gente pensa que o bicarbonato de sódio é um sal básico, mas não é assim que acontece. Como eu falei para vocês, nem todo sal ácido libera H+, nem todo sal básico libera OH-. O bicarbonato de sódio é um exemplo desses. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, é um sal derivado do hidróxido de sódio, que é NaOH, e derivado do carbonato de ácido carbônico, perdão. H2CO3, do ácido carbônico. É uma base forte e um ácido fraco. Se é uma base forte e um ácido fraco, em sua teoria ele deveria ser um sal básico, né? Só que esse ácido fraco, em água ele se dissocia e ele tende a formar íons, mas ele tende a permanecer como sua forma neutra, ou seja, sua molécula neutra, que é no ácido, sem formar íons. Por quê? Porque ele é um sal fraco, ele tem dificuldade de dissociar. Só que essa molécula também ela é extremamente instável. Em água, ela vai se decompor em CO2 mais H2O. Então, não necessariamente ele vai liberar H+ ou H-. Aqui a gente utiliza, inclusive, o bicarbonato de sódio para quem está com acidez estomacal. Então, nem sempre vai funcionar dessa forma, vai deixar o meio ácido. Por que que no caso aqui a gente nomeia ele de um sal ácido? É só dissociar aqui de maneira mais prática. Na+, H+, CO3, 2-. É simples. Essa forma aqui é muito mais simples do que essa forma aqui. Ele é um sal ácido por isso, porque ele tem um H+ ionizável, ele tem um H+ na molécula, ele pode ionizar esse H+, esse hidrogênio. A questão é que não é exatamente isso que acontece, geralmente. Geralmente ele tende, ao se dissociar, ele tende a voltar para ácido carbônico, e esse ácido carbônico, por ser instável, se decompõe em dióxido de carbono mais água. Mas em tese a gente tem um H aqui na molécula. Então ele pode sim ser um sal ácido, ele é um sal ácido. Então aqui a gente tem quarto sal. Então a ordem fica 2, 3, 4 e 1, que é o item D. Vamos passar para a próxima questão.
Os óxidos possuem a fórmula geral X ou Y, podendo ser ácidos, básicos, anfóteros ou neutros. A respeito dos óxidos, é correto afirmar que... Vamos pegar a caneta de novo. CO2, principal responsável pelo efeito estufa, tem caráter anfótero. Mentira, a gente sabe que o CO2 ele é um óxido ácido, porque você colocando ele em água, ele vai formar o ácido carbônico. H2CO3, tá feio pra caramba, né? Vou apagar. Mas formando o ácido carbônico. Então, esse item tá falso, completamente falso. Item B. A cal, ou hidróxido de cálcio, usado para produzir argamassa, não reage com base. Verdade, porque ele é um óxido básico. A tendência é ele reagir com ácidos, né? Então, a gente sabe que esse item é verdadeiro. Item C. Monóxido de carbono, óxido nítrico, nitroso e óxido nítrico são neutros, enquanto o óxido de alumínio, a bauxita, tem apenas caráter ácido. Esses três aqui realmente são neutros. Não vão reagir com ácido nem com base. Não reagem em água formando ácido ou base. Só que o óxido de alumínio, ele não tem caráter ácido, ele tem caráter anfótero. Então esse item ele é falso. Item D. Óxidos básicos reagem com água, o que não acontece no caso de óxidos ácidos. No caso, os dois reagem com água, os óxidos básicos reagindo com água formam base, e os óxidos ácidos reagindo com água formam ácidos. No caso, os dois reagem com água. Item E. O oxigênio nos óxidos é o elemento mais eletropositivo. Isso aqui nunca vi. No óxido, seu elemento mais eletropositivo, o oxigênio, é justamente essa a definição de óxido. No óxido, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, o nosso item correto é o item B. Vamos mudar aqui a cor, botar um roxinho. Fazendo a festa aqui com as cores. E vamos para a nossa última questão. A formação frequente de grandes volumes de pirita em uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a equação química. Então, a gente tem aqui a nossa reação da pirita mais oxigênio mais água, gás oxigênio mais água líquida, formando o sulfato de ferro mais o ácido sulfúrico. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é... Então, aqui nos dois produtos, a gente tem substâncias ácidas. Por quê? O sulfato de ferro. Sulfato de ferro é o sulfato, ele vem do ácido sulfúrico, e o ferro ele vem do óxido de ferro. Pode ser 3 ou 2. No caso aqui, ele vem do óxido de ferro 3. Vindo do óxido de ferro, o óxido de ferro ele é uma base fraca. E o ácido sulfúrico é uma base forte. Então, a gente vai ter aqui um sal ácido. E a gente tem aqui também o ácido sulfúrico em pessoa, deixando ainda mais ácido esse meio. Então, para corrigir problemas ambientais causados por essa drenagem, a gente precisa de uma substância básica para neutralizar, para acontecer uma reação de neutralização aqui. Então, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é sulfato de sódio, será? Como é o sulfato de sódio? Na2SO4. Por que SO4? SO4 2 menos e o Na é mais 1. Basta fazer a técnica do abraço que a gente consegue montar a fórmula molecular. O sulfato de sódio,
É um sal que vem do hidróxido de sódio com o ácido sulfúrico. Então, a gente vai ter uma base forte e um ácido forte. Portanto, a gente tem um sal neutro. Esse sal não ajudaria em nada. Cloreto de amônio. Cloreto de amônio, NH4Cl. É um sal que vem de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, mais uma base forte, ou um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Portanto, aqui nós temos um sal ácido. Deixaria o meio mais ácido. É o que a gente menos colocaria. Dióxido de enxofre, SO2. É um óxido ácido. Sendo um óxido ácido, nós também não podemos usar ele para neutralizar o meio. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, que é o CO2, também é um óxido ácido. Também não poderíamos usar ele. E o carbonato de cálcio, que é a opção que nos resta. O carbonato de cálcio é o CaCO3. Por que esse sal ele poderia neutralizar esse meio aqui? O CaCO3 ele é um sal que vem, vou mudar aqui a cor. É um sal que vem do hidróxido de cálcio mais o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco, o hidróxido de cálcio é uma base forte. Sendo se a gente tem uma base forte mais um ácido fraco, nós temos um sal básico. Esse sal básico, sim, nos ajudaria a neutralizar esse meio que está ácido, correndo a reação de neutralização. Então, a gente poderia usar isso para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem. Então, nosso item correto é o item E. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas aí, coloquem nos comentários que a nossa equipe vai responder. Até a próxima aula!